Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Alagoas na Hora a jornalista Alessandra Brandão. Ela que é irmã do vereador Fernando Aldo, que foi assassinado na cidade de Mata Grande no ano passado e que, na verdade, o inquérito vem se desenrolando de uma forma um tanto lenta, pelo menos na opinião da família, e inclusive com algumas interrupções, como a que aconteceu recentemente, quando o principal acusado de ser o mandante, o deputado Cícero Ferro, inclusive ficou à margem de ser exatamente responsabilizado por causa da chamada imunidade parlamentar. Imunidade que agora, através do desembargador Orlando Manso, foi sustada, né? Pelo menos assim o inquérito pode andar um pouco mais rápido, é o que todo mundo espera, né? Agora, eu gostaria, Alessandra, antes de agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. Eu gostaria de saber, você como jornalista, como é que você está vendo a cobertura da imprensa nesse caso? Que é um caso, eu sei, é doído, né? Muito doído, mas que vocês têm tido uma perseverança exemplar, a família toda de vocês. Mas e a cobertura da imprensa? Não, a cobertura da imprensa tem sido fantástica, muito boa. Eu como profissional da imprensa, posso dizer, e acho que mais de 300 matérias de clipping eu já fiz, né, com relação ao Fernando Aldo, uma cobertura, inclusive, que não tivemos em outros casos. E eu acho que um pouco disso, eu falo um pouco, até na linguagem meio metafísica, um pouco disso da própria energia que Fernando Aldo tinha, porque Fernando Aldo era combativo, tá? Então, a própria energia que ele deixou ao morrer dessa forma, como um mártir político, porque na verdade foi isso naquela cidade, ele trouxe com isso essa força, 300 matérias, Dresch, sem nada de mal de Fernando. Sabe por quê? Era um político sério. Coisa em extinção em Alagoas. É verdade. Em extinção. E a gente está passando por um momento onde a gente pode constatar isso muito no dia a dia, né, Alessandra? Eu tive a oportunidade de escrever um livro há pouco, que eu dediquei ao Fernando, e a minha educadora dizia isso, ao meu irmão Fernando Aldo, que morreu precocemente por defender valores em extinção. Agora, é um caso interessante também, interessante, é claro, no sentido do desenrolar, porque o Fernando Aldo, lá em Delmiro, não só a liderança que ele tinha naturalmente como vereador e como líder, mas principalmente pelo fato de que ele era um combatente do bem. Ele pregava a não violência na cidade, né? Inclusive, tem dados, né, cartas que ele escrevia sempre, dizendo: não vamos deixar que a nossa cidade se torne um antro de criminosos, né? Isso já mostrava, parece que estava, sei lá, era uma coisa de destino, né? Escrever era uma das marcas do Fernando Aldo. Inclusive, o slogan dele era a voz que não se cala. Ele estava sempre presente no rádio, falando, dando a opinião dele, não se curvava aos desmandos políticos na região, aos grupos políticos criminosos, nunca se curvou. E uma das coisas marcantes dele era essa coisa de escrever e mostrar, como eu estou com uma delas, onde diz: carta aberta aos delmirenses. Não, como delmirense, peço encarecidamente, escolha alguém da terra, alguém que conheça o sertão, que saiba o que é seca e fome, o que é necessidade, e nem políticos violentos cuja fama ultrapassou fronteiras, e todos sabem quem é este cidadão. Não votem em Cícero Ferro, diziam das cartas dele. Essa é uma das cartas? É uma das cartas. Isso está anexado ao inquérito? Está anexado ao inquérito, inclusive uma importante peça desse inquérito. Sem dúvida, já fazia uma citação como se estivesse mais ou menos vislumbrando o que poderia acontecer. Eu acho que Fernando Aldo era um político que conhecia muito bem os políticos alagoanos. Ele estava no sertão, mas ele conhecia Alagoas inteira, né? Então ele fazia isso com muita seriedade, ele sabia do que estava falando. Lógico que o preço foi caro por combater essas injustiças. O preço foi a própria vida. Mas nós estamos aqui dispostos, Dresch, a irmos até o fim. Porque, apesar das grandes injustiças que já houveram nesse caso, como a da Assembleia, que suspendeu esse processo, diga-se de passagem, 16 deputados de conduta, no mínimo, duvidosa, acusados, inclusive, de roubo de dinheiro público, foram esses homens. A sociedade precisa saber quem foram os homens que absolveram esse homem, sem ele nem ser julgado, porque ele foi absolvido, de certa forma, quando eles julgaram que ele não podia ser julgado, né? Então, ele foi absolvido. Quem são esses homens? Eu posso dizer a você que quem votou contra foi apenas Judson, Paulão e o Rui Palmeira. E outros 16 votaram a favor, inclusive o próprio, né? E os outros ratos fugiram na hora da votação. Que também é uma atitude suspeita. Muito suspeita, né? Então, Alagoas precisa saber quem são essas pessoas e saber na hora de votar, inclusive. Agora, com a retomada, digamos assim, do inquérito, depois da decisão do desembargador Orlando Manso em sustar, digamos assim, a imunidade parlamentar, você acredita que o inquérito terá um pouco mais de agilidade lá na 17ª volta? Olha, eu acho que esse foi um ato coerente diante de tanta incoerência, né? Vocês estão afastados. Se a ideia era ele tem mandato, tem imunidade,
para mim, chama-se de impunidade, ou seja, uma licença para matar, né? Se esse homem tem licença para matar porque tem um mandato, se está afastado, é óbvio que não deve ter mais. Então, nós acreditamos, lógico, tudo se retoma. Agora, o nosso medo é, e se de repente esses caras voltam? Porque a gente nunca sabe. Eu não acredito não, porque a coisa está um momento muito novo em Alagoas, eu estou muito confiante, a segurança pública mudou, os alagoanos mudaram, querem diferença dessa vez, então eu acredito que não vai ser fácil essa volta. E se voltar, suspende tudo de novo? Como é que vai ser compreendido isso? No entanto, vamos aproveitar o momento em que ele está sem a impunidade parlamentar, né? Vamos aproveitar o momento e estamos aí com toda a energia voltada para fazer justiça. Agora, Alessandra, vocês também conseguiram um fato interessante quando da visita do presidente Lula lá em Delmiro Gouveia, recentemente, vocês conseguiram entregar uma carta, um documento a ele, pedindo inclusive a federalização. Pedimos. Como é que está isso? Vocês já tiveram algum retorno? Como é que foi a receptividade? Olha, a ida do presidente Lula a Delmiro Gouveia foi uma dor, porque nós saberíamos que nesse momento Fernando Aldo estaria assim, muito fortemente presente, né? Foi uma dor por isso, mas também foi um momento propício, porque nós conseguimos entregar essa carta. Tivemos um contato hoje com o Geraldo Magela, que é o seu assessor direto, que nos falou que já passou para a mão do ministro Tarso Genro, né? E que está tomando, já sabia do caso, né? Mas está tomando conhecimento de mais detalhes e nos disse uma coisa que nós já sabíamos, que a Polícia Federal aqui em Alagoas não veio de brincadeira, veio para mudar coisa. E essa nova gestão da Polícia Civil também. Ou seja, nós estamos muito confiantes, porque os próprios delegados que tomaram conta do caso de Fernando Aldo mostraram que são diferentes. Nós, na verdade, chamamos eles de 3 mosqueteiros, porque essa equipe de 3 pessoas fizeram um trabalho muito bem feito, Brecht. Isso tem que ser sempre registrado, porque o trabalho desse pessoal foi muito bom. Hoje nós temos o primeiro caso no crime de mando com um inquérito robusto, com provas técnicas sérias. E nós temos um deputado estadual com impunidade parlamentar, mesmo com as provas técnicas que tem. Quer dizer, isso é um absurdo. Absurdo, mas que a própria conduta dele de se envolver num roubo de 300 milhões de reais vai fazê-lo cair, eu não tenho dúvida, e ele vai pagar. Alessandra, muito obrigado. Parabéns pela perseverança e pela determinação de você, das suas irmãs e de toda a família. Obrigado pelo convite. Nós vamos ficando por aqui. A seguir, vocês ficam na companhia de Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. Nós voltaremos amanhã a partir do meio-dia. Boa tarde.